Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos hoje ter uma convidada, já vou incluí-la na conversa. Oi, boa noite, Tudo bem? Boa noite. tudo bem? Seja muito bem-vinda. Gratidão. Eu vou te apresentar, na verdade, enfim, nem me apresentei, né? Então, boa noite, gente. Meu nome é Camila Baldino, eu sou psicóloga. Faço parte do NAP, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, enfim, da UFSPA. E hoje a nossa ideia é receber uma convidada muito importante para falar conosco a respeito de meditação, né, que é a instrutora Fernanda Delou, que vai poder contar um pouquinho para a gente da trajetória dela na meditação, no yoga, o quanto isso pode, enfim, e auxilia, né, na vivência, no controle das emoções, no manejo das emoções. Então, Fernanda, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar tão disponível. E, bom, seja bem-vinda. Gratidão, minha flor. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei um pouco surpresa, assim, de ser tão rápido, né? Foi essa semana tudo organizado, assim, rapidinho. Mas tudo está certo do jeito que está, né? Já é uma das coisas que a gente aprende com a meditação. Tudo está certo, tudo está no momento certo que deve ocorrer e acontecer. Então, muito grata pelo convite de vocês. Tá bem, na verdade a gente acaba tendo, às vezes, um pouco tempo hábil para se organizar, né? Mas é também pela importância que a gente entende de determinados assuntos, de poder trazer determinados temas. E aí, bom, a gente vai pensando e vai podendo se articular, muitas vezes sem muita antecedência. Mais uma vez, obrigada por ter podido topar. Fernanda, então, pensei em a gente poder conversar hoje, um pouco na linha, né, da conversa que nós já tivemos no particular, enfim. E acho que seria interessante se tu pudesse começar contando e dividindo um pouco conosco como é que é a meditação, o yoga, como é que isso surgiu na tua vida, como é que isso ganhou espaço. Acho que pode ser bacana. Então, eu sou uma pessoa muito raivosa, né? E aí pode assustar um pouquinho. Como assim uma instrutora de yoga assume que sente raiva, né? Eu sou uma pessoa que acabam, as coisas me irritam com muita facilidade e a meditação, o yoga veio para minha vida perante isso, né? Eu tinha 11 anos numa discussão em casa com a minha mãe. Eu, aborrecente, pré-aborrecente, entrei no quarto, bati a porta e chutei a porta e a porta quebrou. E aí a minha mãe olhou para mim e disse: "Não, tu tem que aprender a lidar com isso", né? E eu fui parar na meditação, no yoga. Então eu digo assim, que foi a melhor coisa que aconteceu foi eu ter externado essa raiva, né, ter colocado ela para fora, para poder aprender a lidar com ela. A meditação, ela não faz com que tu deixe de ser uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa. Ela te ensina a lidar com isso, a observar antes que esse ponto máximo chegue, né? Então, quando eu percebo que eu tô ficando irritada, seja pelo motivo que for, eu paro e respiro, né? E na meditação a gente fala muito na questão da respiração, porque a gente não costuma parar para respirar, a gente respira no automático, né? Então, a meditação, existem várias técnicas, que a gente conversou, eu até anotei algumas coisas aqui. Existem várias técnicas de meditação, né? Existe a meditação mais introspectiva, que é essa meditação com uma música calma, onde a gente vai se conectar com a respiração. Existe a meditação ativa, que o Osho trabalha muito com a meditação ativa, que são respirações
junto com movimentos e músicas mais ativas, né? Uhum. Existe a meditação guiada, que é aquela meditação onde tu vai descrevendo o que é para a pessoa fazer, e existe a meditação visual, que é aquela que existe até alguns aplicativos que a gente coloca no celular, e vai visualizando uma vela, uma luz, imagens que vão se modificando. Então, são vários tipos de meditação. Eu sempre faço e eu sempre falo da meditação mais introspectiva, né? Que é onde Uhum. eu me conecto comigo. Então, quando eu fui parar no yoga, eu fui aprender a me conectar comigo e a perceber os meus reais sentimentos. O que realmente eu estou sentindo neste momento, Uhum. né? Então, quando a gente faz a respiração, e no yoga a gente diz que a gente faz a respiração completa, que é uma respiração consciente, que é realmente parar e observar a própria respiração, tu consegue te autoconhecer, né? Tu consegue um pouquinho do que eu tô sentindo nesse momento. E óbvio que depois de muitas práticas é que a gente vai realmente conseguir, não, ó, o que está acontecendo é isso, então eu vou fazer isso. Mas Uhum. normalmente no início a gente vai devagarinho aprendendo a lidar com os nossos sentimentos. Tá, isso eu acho que é super importante, né? A gente conversou um pouquinho, enfim, antes, e acho que a ideia de te convidar e de trazer a tua fala também tem muito esse intuito, assim, né? O quanto é realmente e fica. E aí, bom, eu só queria, né, dizer para quem está nos assistindo que se quiser, ao longo da nossa conversa, e aproveitando que a Fernanda está aqui conosco e fazendo perguntas, né? A Fernanda está super disponível. Então, assim, fiquem à vontade, podem ir fazendo perguntas que a gente vai, ela vai respondendo, né? Enfim. Mas é bem isso, né, Fernanda? A ideia de que muitas vezes as emoções são tantas e concomitantes e contraditórias, né, que fica muito difícil conseguir compreender o que é, né? E aí a gente, eu até comentei contigo, acaba surgindo muito, e acredito que tu também na tua prática como instrutora deva perceber, e pode contar um pouquinho pra gente, a ideia de que tudo fica e tudo vem muito na esteira da ansiedade. Então, o sujeito está ansioso, e aí, bom, mas por quê? Mas como? Mas de onde, né? E aí, poder desmembrar isso também é algo importante, mas que exige um trabalho, enfim, de conhecimento e de compreensão, né? Se tu puder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Tudo é ansiedade, né? Ansiedade é esperar o que vai chegar. Então, tudo, o tempo todo a gente está nessa questão da ansiedade do que vai acontecer, do que vai chegar. Quando eu paro e observo o que realmente eu quero, né? Essa ansiedade diminui. E como é que eu vou saber o que realmente eu quero? Me conectando comigo, fazendo uma prática de respiração, fazendo uma prática de olhar-se, né? De olhar para dentro, o que eu tô realmente sentindo, o que eu tô realmente esperando, né? E a meditação vem nessa questão de dar um tempo e olhar a situação de fora, né? Então, a gente comentou do vento, né? Às vezes eu tô tão ansiosa, eu tô tão nervosa, eu tô com tantos pensamentos que eu olho para fora e tá um temporal de vento que eu acho que vai destruir a vida, que vai destruir a cidade, que vai destruir tudo. E aí, quando eu tô olhando de dentro, isso fica horrível. E aí eu paro, novamente respiro, né? Faço a meditação e vejo que era só um vento forte e que já passou, né? Mas quando eu tô de dentro da situação, a situação fica muito maior e fica muito pior. E as pessoas têm a ideia de que meditação é esvaziar a mente, né? Uhum. Não é esvaziar a mente. Meditação é medir a ação, né? Então, é eu parar e pensar como eu vou agir perante aquilo. E no momento em que eu paro para pensar como eu vou agir perante algo, a ansiedade diminui, né? Porque eu paro de focar na questão negativa
que é o desespero, que é o vento forte, e começo a medir qual é a ação que eu vou fazer. Bom, então se o vento está forte, eu tenho que trancar janelas. Então a ansiedade diminui, porque eu consigo visualizar a situação de uma maneira com que eu consiga lidar com ela, né? Então é muito importante a gente ter sequência, né? Eu não consigo meditar, Fê. Bom, mas se eu não tentar, eu nunca vou conseguir meditar. Mas eu tentei e não consegui. Sim, eu tentei uma vez por 2 minutos e não consegui. E não vai conseguir. Se a primeira vez que a gente for parar para meditar, a gente ficar 2 minutos, tu não vai conseguir meditar mesmo, né? Porque teu corpo não está acostumado com isso. É um Então, exercício também, né, Fernanda? sim, sim. Então, é devagarinho, é aos pouquinhos que a gente vai. Hoje eu vou respirar uma vez profundo ao acordar, né? Amanhã eu vou respirar 2 vezes profundo quando eu acordar. Daqui a pouco eu tô 20 minutos meditando pela manhã sem nem perceber, né? E voltando à questão de que meditação é medir a ação, eu posso estar fazendo o meu café da manhã meditando, né? Medindo as ações do meu dia. Eu posso medir as ações antes de uma prova, eu posso medir as ações antes de uma reunião. Isso vai diminuindo a ansiedade, isso vai tirando a minha ansiedade. Ao invés de ficar focada naquilo que está me trazendo ansiedade, eu vou focar em como resolver aquilo, que é o que é muito difícil quando tu tá no centro do vento forte. Tu não enxerga nem que tu tá ansioso, né? Quando tu só percebe que tu tá ansioso quando tu já tá num limite máximo, né? Então, quando eu paro e penso, e observo, e me conecto, e respiro, eu vou ver que aquela ansiedade não é tão necessária. Muito importante, né? A ideia de que a meditação, ou adorei quando tu faz essa brincadeira com as palavras da ideia de medir a ação, porque é exatamente isso quando a gente também consegue dimensionar, né, Fernanda? Poder olhar para um problema e entender, estou sentindo como um tornado, tá bem? Não tem problema, o sentimento é genuíno, mas não é de fato. Amanhã já vai poder estar numa outra dimensão. E o quanto poder medir a ação, né, pensar sobre isso e sobre os seus próprios sentimentos, pode ajudar a dimensionar de um tamanho possível, né? Sim, com certeza. E a gente também tem uma questão muito importante, que normalmente quem faz o temporal virar um temporal é a nossa mente, né? E a mente mente. Então a gente sai da mente e vai para a consciência, né? Então é o meu pensamento mais lógico, né? Consciência, ciências. Então eu saio da mente mentirosa e veio para a consciência. Então eu consigo visualizar a situação com uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais calma, de uma maneira mais racional e não só mental, né? Porque a mente mente. Eu adoro esses joguinhos de palavras, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente entender, né? Que a gente tem a mente e tem a consciência. Então, a minha mente mente, a minha mente transforma uma piscina num oceano. Quando eu vou medir a ação para ver se isso realmente é um oceano, se isso realmente é uma piscina, a minha vida acaba ficando mais calma. E esse é o momento em que a gente está precisando muito medir as nossas ações, né? E a gente está precisando muito sair da mente, né? E vir para a consciência, vir para o aqui e agora, que é uma frase que a gente usa muito no yoga, né? Tira tua mente do momento presente, né? Do mundo externo e traz ela para o aqui e para o agora. Aqui e agora, né? O que eu estou fazendo aqui e agora? Não adianta eu estar aqui agora contigo pensando que eu tenho que, sei lá, fazer a janta depois. Eu tenho que estar aqui agora contigo, com a minha consciência aqui,
né? Com o meu coração, com a minha respiração, com todo o meu corpo, né? Aqui contigo e não depois. Depois eu vou fazer a janta e aí lá eu vou pensar na janta e não ficar com a Uhum, mente lá, que isso também é ansiedade, né? Eu tô aqui uhum. contigo, mas eu tô pensando no que eu vou fazer de janta depois. Antecipando, né? A ideia de que estamos sempre antecipando, quaisquer que sejam as coisas, mas estamos sempre antecipando. E acho que a ideia de poder viver, ou pelo menos tentar, o aqui e o agora é super relevante. Tu, como instrutora de yoga há tanto tempo, né? Enfim, e como praticante, ah, como é que tu definiria, enfim, como é que tu nos contaria a tua relação, enfim, com essa consciência, ou essa tomada de consciência das emoções, dos sentimentos, né? Disso que tá e que fica muitas vezes escondido atrás da ansiedade, através do movimento e da prática da meditação. Tá. Eu não falei, né? Mas eu pratico yoga há 29 anos. Uhum. Né? A gente começou ontem e eu te comentei, eu pratico há 29 anos. É, Pouquinho tempo, né, Fernanda? Bem pouquinho. quase, já nasci Quase nada. praticamente praticando, quase nada. Então, assim, quando a gente vai para uma prática, para um asana, asana são as posturas, tá? Eu tenho que estar inteira ali, né? Então, eu vou começar a sentir o que realmente está passando, né? Como eu estou realmente observando o meu corpo? Como eu estou realmente observando os meus pensamentos, né? E na prática de meditação, tu aprende a identificar muito os teus sentimentos. Eu acho que eu já falei isso, vou sempre repetir, porque é exatamente isso é o yoga. É tu te auto-reconhecer, é tu te sentir e te observar, né? Sair da observação, da comparação com o outro, né? Que a gente infelizmente faz muito isso, e voltar para mim, para dentro. Então, na prática, eu vejo muita gente dizendo, é difícil. É difícil, porque é difícil eu olhar para mim. É difícil eu parar e assumir que eu tenho sentimentos. E que esse sentimento pode ser tristeza, e que esse sentimento pode ser brabeza. E que esse sentimento pode variar de um para o outro muitas vezes. Então, a prática de yoga, ela vem para um autoconhecimento, para uma autoavaliação, né? E ninguém precisa saber qual é a avaliação que eu estou fazendo comigo. O que realmente eu estou me avaliando? Então, eu não preciso falar para todo mundo o que eu estou sentindo. Eu tenho apenas que sentir, que me perceber, né? E quando eu começo a me perceber, quando eu começo a perceber o meu corpo, quando eu começo a perceber a minha respiração, o que está lá fora vai ficando cada vez mais longe, né? E aí isso faz com que o yoga te traga cada vez mais para dentro, né? Não que a gente vai ignorar o que está lá fora, não é isso. Mas a gente vai ver as coisas lá fora com mais tranquilidade, né? Então a prática de yoga ela te traz isso. A meditação também, existem várias práticas de meditação, né? Mas dentro do yoga, no exercício do yoga, quem eu sou, quem eu realmente sou, o que realmente eu gosto, o que realmente eu quero, o que realmente eu sinto, né? E aí parece um pouco egoísta. Não, não é egoísta. É olhar-se, é amar-se, é autoconhecer-se, né? Eu falo isso porque algumas pessoas me dizem, mas isso parece tão egoísta, Fê. Não, gente, eu só não tô prestando atenção no outro, eu tô prestando em mim. E se prestarem atenção em mim, se me autoconhecer e se me autoamar é ser egoísta, desculpe, sou egoísta, né? Porque a gente tem Sim. que olhar pra gente, a gente tem que prestar atenção na gente. E quando a gente percebe os nossos sentimentos, a gente aprende a lidar melhor com ele, né? Então, assim, não adianta eu ficar querendo me comparar. Não adianta eu querer ver alguém que pratica há 20 anos ou alguém que pratica outro método, né? Ou alguém que... Porque existem vários métodos também de yoga, tá? Assim como existem vários métodos de
meditação, existem vários métodos de yoga. Então não adianta eu ficar olhando para fora, né? Eu tenho que olhar para mim. Talvez o meu asana, a minha postura não seja o mais correto, mas é o que eu consigo hoje. E amanhã eu vou evoluindo. E aí eu vou evoluindo e vou levar isso para a fila do supermercado. Quando alguém faz alguma besteira na fila do supermercado e ao invés de eu ficar irritada, preocupada com aquela pessoa, eu vou estar tão consciente de mim, do meu corpo, que a pessoa tá errada, né? Então, assim, novamente, não é ignorar o que está passando, não é ignorar o que está acontecendo, mas é eu saber se eu posso interferir naquilo ou não, né? E primeiro visualizar o meu corpo, o meu ser. Isso é super importante, né, Fernanda? Porque algumas pessoas realmente confundem egoísmo com autocuidado, né? Com autopreservação. E o quanto uma coisa não precisa excluir a outra, não é porque uma pessoa se autocuida, enfim, tem um carinho por si, momentos de reflexão sobre si, que não vai pensar também sobre os outros. Né? A questão é que muitas vezes a gente vê uma dificuldade muito grande do sujeito de olhar para si, de pensar sobre si, de identificar os seus sentimentos. E aí, bom, isso realmente compromete, inclusive, a condição das relações que esse sujeito vai poder estar imerso, né, e circulando. Então, não, autocuidado não é egoísmo, autocuidado é importante, né? É necessário. Bom, assim como poder olhar para o outro, poder estar conectado com o mundo, também é, mas precisamos de tempo e espaço para tudo. Acho que é nessa direção, né? Com certeza. Eu quero te fazer um convite, convidar quem tá aí, né, rapidinho, para a gente se observar através da respiração, né? Uhum. Então, assim, trazer é legal trazer a parte teórica, que é muito legal, mas eu acho que o mais importante da meditação é o vivenciar, né? Então, quando eu começo a dar aula, a primeira aula eu sempre digo para as pessoas: se você só tem um concorrente, que é você mesmo, você é que vai evoluir, né, ao teu ponto. Tu não tem que te encaixar a ninguém. E a primeira coisa que eu ensino é a respirar. E as pessoas me dizem assim, mas eu respiro, Fernanda, como assim? Eu digo, gente, a gente respira de uma maneira ansiosa, né? Que é enchendo apenas o pulmão. Então eu só respiro essa respiração rápida aqui de pulmão. Quando a gente vai aprender a fazer uma respiração ou reaprender a fazer respiração, a gente observa que a gente movimenta o abdômen durante a respiração, né? Então, quem faz pilates, tem alguns personagens que ensinam também a respiração durante o exercício físico. Tu observa que tu expande todo o corpo. É como se quando a gente olha para um bebê recém-nascido e que ele está respirando e parece que todo o corpinho dele infla e esvazia, né? Então, a maneira que a gente tem para reaprender a respirar, é colocar a mão direita no umbigo, ficar retinho, né? E a mão esquerda no peito, no coração. Aí, fecha os olhos um pouquinho e observa como é que tu tá respirando. Agora, mantém os olhos fechados e tu vai inspirar empurrando com o abdômen a tua mão direita. E soltando o ar, contraindo bem o abdômen. Quando inspira, expande bem o abdômen. E quando solta, contrai bem o abdômen. Faz uma respiração normal. Abre os olhos. E aí observa agora como é que a gente está ouvindo. Observa agora como é que eu tô falando, né? A minha voz já ficou mais calma,
a gente já começa a ouvir as coisas de uma maneira mais clara, mais suave, né? Então, assim, quanto é importante a meditação, né? O quanto é importante esses, sei lá, 30 segundos que a gente parou para respirar, né? E para se olhar e perceber esta mudança. Como eu fico antes da respiração? Como eu fico depois da respiração? Quando eu respiro, eu da maneira correta, assim, mas Uhum. realmente com a mente no momento presente da respiração, eu levo mais oxigenação ao cérebro, né? E quanto mais oxigenação eu tenho no cérebro, melhor eu penso. E essa oxigenação vai para todo o corpo, né? Porque oxigena os pulmões, aí tem toda aquela questão do coração, da corrente sanguínea que passa pelo coração, passa por todo o corpo. Então eu tô levando o oxigênio para todo o meu corpo. E eu começo a ficar mais consciente do meu corpo, né? E a gente só respirou de uma maneira presente, de uma Uhum. maneira consciente, né? E a meditação, ela te traz isso. Ela vai te trazendo aos pouquinhos essa consciência do teu corpo, de quem eu sou, de quem eu estou, como eu estou. Uhum. E hoje, né, em toda essa questão que a gente está vivendo, a gente está tendo que lidar com pessoas que estão muito desligadas, com pessoas que estão totalmente neuróticas, né? E que isso acaba interferindo na gente também, porque a gente tá olhando para o outro que tá neurótico, a gente vai ficar um pouquinho neurótica também. Daí eu vou olhar para quem não tá muito cuidado, eu vou ficar irritada porque, ou triste porque aquela pessoa não tá tomando cuidado. E aí no momento em que eu paro e respiro e penso o que que eu tô pensando e o que que eu tô fazendo e o que que eu quero fazer, né? Como eu tô me cuidando? Uhum. Porque às vezes a gente aponta o dedo pro outro e esquece de olhar para si, né? Novamente, vamos ser um pouquinho egoístas e olhar um pouquinho, se reconhecer e se cuidar um pouquinho, né? Sim, e essa técnica de respiração, né, que tu, enfim, nos trouxe, e é super útil, exatamente pelo quão fácil ela é, né, porque tudo que precisamos está ao nosso alcance a qualquer momento, e ao mesmo tempo o quão eficaz ela é, do ponto de vista exatamente dessa mudança de perspectiva que esses segundos, enfim, esses minutos conseguem trazer, né? Até se alguém tiver feito a prática junto conosco e quiser, enfim, dar um depoimento, dizer como é que se sentiu, o que achou, né? Mas é isso, assim, é poder parar, poder respirar, poder se sentir, né? Muitas vezes a gente entra num movimento do dia a dia de preocupações e de pensamentos e tem tantas coisas para dar conta que fora, né, que realmente não tem tempo para dentro, né, para o que está dentro. Então, assim, quando a gente fala sobre essa dificuldade de se compreender, de compreender as emoções, bom, vamos supor que uma pessoa que já tenha um repertório de identificação das emoções, mesmo assim, tem dias que ainda pode ficar difícil, né? Então, assim, eu acho que essas ferramentas e essas alternativas que nós falamos, enfim, na nossa conversa, e a ideia de trazer hoje, através da tua fala e através desse exercício, é exatamente para poder pensar que quando a gente olha pela janela e vê o furacão, né? Existe alternativa, existe uma luz, por mais que naquele momento não estejamos conseguindo vê-la. Né? E é bom quando a gente não consegue ver, a gente constrói. E eu acho que é a isso que essas técnicas, enfim, essa se empresta, assim, né? Sim, a gente consegue visualizar as coisas com mais tranquilidade, né? E, novamente, medir as ações que eu posso tomar perante cada uma das situações que eu estou passando, né? É observar o meu limite também,
Porque às vezes eu quero sair correndo e fazendo mil coisas e abraçando mil coisas, porque eu não Uhum. estou enxergando o meu limite, eu não estou medindo as ações que eu vou ter amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Eu estou fazendo as coisas sem parar para respirar, sem parar para meditar, sem parar para pensar, sem parar para me observar. E fica repetitivo isso, mas é isso. A gente está tão desconectado com a gente mesmo, né? E aí a gente desconecta muitas vezes para não enxergar o que está passando aqui dentro, né? Uhum. Então, será que nesse momento eu tô realmente com raiva? Ou será que é tristeza, né? E aí, sendo raiva ou sendo tristeza, onde é que eu posso procurar ajuda? Eu tô conseguindo me ajudar sozinha? Eu tô conseguindo medir as minhas ações de uma maneira com que eu consiga resolver os problemas? Às vezes não, às vezes eu preciso de alguém, né? Seja o psicólogo, seja a meditação, seja a amiga, né? Às vezes Uhum. a gente está olhando uma situação de uma maneira e que tu conversa com a tua amiga e em 5 minutos ela te dá outra maneira de visualizar aquilo que resolveu todos os seus problemas, né? Uhum. Uhum. E assumir, eu acho que é muito importante isso, a gente assumir os nossos limites. E a meditação te traz isso, né? Porque eu estou medindo as ações, eu consigo medir as ações do que eu faço. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então eu preciso de alguém que me ajude, né? Porque eu medi as ações. E novamente, não existe, eu nunca meditei, sentei e meditei 10 minutos. Isso não existe, tá? É, as pessoas também têm a ideia de que meditação é esvaziar a mente por completo. Gente, esvaziar a mente por completo é quase impossível, né? A Uhum. gente sempre vai ter um pensamento. O que a meditação me traz é sair de um pensamento negativo para me dar por conta que a minha mente está agindo e que aquele pensamento negativo. Então, eu vou sair desta mente, medir as minhas ações e mudar o foco do meu pensamento, né? Ai, a prova é muito difícil, eu vou me dar mal na prova. Estou falando na prova, porque a gente está falando da universidade, né? Então Uhum. tem tudo Uhum. a ver. Então, ai, a prova vai ser muito difícil e entra. Óbvio que a prova vai ser difícil, porque é o que eu estou pensando. Então, quem sabe paro, medito, respiro e penso, não, então, olha, onde é que eu acho que vai ser difícil? Aqui. Então é aqui que eu vou focar. E não eu ficar focando que é difícil, e sim o que que eu posso fazer para deixar de ser difícil, né? E admitir as, os- os- as suas questões, né? Não são falhas, são questões. Questões a Uhum. gente resolve, né? Uhum. Mas eu tenho que enxergar essa questão e admitir essa questão, E o né? quanto também é uma trajetória individual, né? A gente falava sobre, a Fernanda deu o exemplo dela, enfim, de que em alguns períodos da tua vida, né, Fernanda, tu praticava, enfim, meditação de uma maneira bem íntima, assim, em casa, né, bem restrita. E também, porque na verdade a questão do público versus o privado e a ideia de que tudo que vale a pena, né, quando o sujeito encontra sentido, vale a pena de poder ser oportunizado. E isso tem a ver com a construção de cada um, né? Algo que pode fazer muito sentido para mim, pode não ser a mesma coisa que vai funcionar para uma outra pessoa. E na verdade não existe nem o certo, nem o errado, nem o bom, nem o nem tão bom assim. Mas o que vai poder trazer perspectiva de amenizar, de manejar, de melhorar esses momentos de maior ansiedade, né? Bom, acho que poder entender que cada um tem as suas escolhas, cada um pode fazer também os seus exercícios e ir encontrando as suas, enfim, o seu repertório, né? Eu costumo brincar com a caixinha de ferramentas e é isso, assim. As ferramentas a gente vai aos poucos apresentando para que as pessoas também possam testar,
né? E aí, bom, testou, gostou, fez sentido? Bota na caixinha, né? Testou, usou, não se identificou, não gostou, também não bota na caixinha, né? Mas quanto mais ferramentas o sujeito tiver, maior a possibilidade de ele conseguir manejar um momento de ansiedade, de tristeza, de raiva, com mais sucesso, com mais êxito, né? Porque esses momentos vão acontecer. Hoje a gente fala no contexto da universidade, porque sim, ó, é o público acadêmico que nos ouve, né? Mas amanhã ou depois os estudantes vão estar na vida, nos trabalhos, nas casas, com as suas famílias construídas, né? Ou com as suas famílias de origem, enfim. E sim, os conflitos vão seguir acontecendo. Sim, sim. E é muito importante a gente, isso que tu falou, eu não preciso gritar ao mundo o que eu estou fazendo, né? É, que a gente falou que eu muito tempo pratiquei yoga quieta, né? Quietinha na Uhum. minha. Então eu praticava yoga em casa, né? Eu fazia os asanas, asanas novamente são as posturas, né? Que a gente vê as fotos, né? Fazia as meditações. Eu faço meditação todos os dias. Na época eu fazia meditações todos os dias, mas eu andava num meio em que falar isso não era legal, né? É, há 20 anos atrás, tu dizer que tu fazia, Uhum. falar que tu fazia yoga, que tu fazia meditação, meu Deus, é louca, né? Uhum. E, e por que que eu ia falar para todo mundo se o importante era eu aprender a lidar comigo, né? Era a Uhum. minha ferramenta e é a minha ferramenta até hoje, né? Eu conheço gente que corre. Uhum. Eu tenho uma menina que praticava yoga comigo e hoje ela corre maratona. E ela me disse, Fê, o yoga foi maravilhoso na minha vida. Eu aprendi a meditar, eu aprendi a pensar. Mas hoje eu medito muito melhor correndo, né? Então, Uhum. eu não preciso gritar para todo mundo o que, que eu estou fazendo. Eu tenho que ter essas ferramentas. Talvez uma ferramenta seja ligar o som e dançar, né? E se essa é a tua ferramenta e tu dança, enquanto tu dança, tu resolve os teus problemas, é uma meditação ativa, né? Uhum. É uma maneira de medir as ações, é uma maneira de eu me descobrir, de eu me conectar com quem eu sou, com o que eu tô sentindo, né? Porque quem eu sou tá sempre mudando, né? Quem eu acordei ontem era uma pessoa diferente de quem eu acordei hoje, que vai ser uma pessoa diferente de quem eu acordar amanhã, né? Porque hoje eu passei por vivências, meditei ações e que amanhã essas ações vou ter uma outra visão dessas questões. Então a gente está sempre em mudança e a meditação também te traz essa consciência de que, poxa, há 20 anos atrás eu não contava para ninguém que eu fazia yoga. Hoje eu tô aqui fazendo uma live falando para um monte de gente. Gente, eu dou aula de yoga, eu sou instrutora de yoga, dou prática de yoga. Então, a gente muda, a gente se transforma. E novamente, eu só vou descobrir o que fazer para me ajudar se eu parar e me olhar, né? Seja meditando na meditação introspectiva, seja meditando correndo, que pode ser uma meditação ativa, Uhum. seja dançando, seja desenhando, né? Uhum. Pintando. Tá falando de ferramentas, então estão me vindo várias ferramentas Sim, sim. Uhum. e que nos ajudam a nos reconhecer, né? E Uhum. ver quem eu sou. O que, que me dá mais prazer? Agora eu tô fazendo, eu não gosto, mas eu voltei a fazer tricô, né? Porque tá frio, tá de noite, eu tô em cima da cama, eu tô ali fazendo tricô. E aí, às vezes, eu olho, gente, faz 2 horas que eu tô fazendo tricô. Então, eu desliguei de outras questões, né? Então, é isso, são várias ferramentas e que eu não preciso gritar pro outro que aquela ferramenta é a ferramenta que eu tô usando. Não importa o que o outro pensa. Desculpa, então. Não, mas é exatamente isso, assim, e quando tu falou, né, sobre... E aí naquele dia tu sente que tu precisa de um auxílio e aí tu liga o som e dança porque isso faz sentido pra ti. Isso também, né, pra alguém no caso. Mas isso Uhum. também é uma forma, né, Fernanda, da gente conseguir entender que precisa de apoio e buscar por algo
ou por algum apoio efetivo. E esse apoio pode ser, sim, um profissional da psicologia, pode ser, sim, um professor da universidade, mas pode também ser a amiga, o amigo, um familiar, um filme, uma música, um lugar, né? Praticar um trabalho manual, mas ainda assim, para poder entender e buscar por isso, o sujeito tem que poder entender que não está bem, e que, precisa, né, que existem ferramentas, enfim, estratégias e coisas que podem auxiliar. E isso é também busca por apoio, rede de apoio, que a gente sempre diz que é muito importante, muito rico, né? Essa Sim. estratégia, enfim, que tu trouxe pra gente, essa técnica, eu acho que é uma carta para todo mundo poder ter na manga, né? Uma coisa extremamente fácil, extremamente eficaz e que bom, pode contemplar essa rede de apoio do sujeito, né? Com certeza, com certeza. Existem várias técnicas de respiração, né? Essa eu costumo dizer que é a primeira, que é porque é a mais fácil, é a que eu posso fazer no banheiro, é a que eu posso fazer no ônibus, é a que eu posso fazer na sinaleira, né? Só que na sinaleira eu vou ficar de olho aberto, porque eu tenho que cuidar do sinal, né? Mas assim, eu posso fazer em qualquer lugar e me observar e me sentir é muito importante. A gente tá num mundo que a gente está olhando sempre para fora, e que é tudo muito rápido. E parar e meditar é muito importante, neste sentido de me reconhecer. Ah, eu vou meditar para deixar de ser braba. Pode ser que sim, eu vou meditar para deixar de sentir tristeza. Pode ser que sim, mas eu vou meditar para sentir que eu estou sentindo algo, para observar que eu estou sentindo algo, né? E existem várias técnicas, né, que a gente chama de pranayama. Prana é ar, né? Então, esse ar é um ar vital, é um ar que nos nutre, né? Não é o ar, o vento, é um ar de nutrição, né? E pranayama são exercícios de respiração. Então, tem esse que é o mais básico e tem alguns que a gente pode fazer se tu tiver. Se der tempo, a gente Claro! ainda pode fazer mais um que eu acho também que é muito legal, que a gente observa como a gente realmente não respira, Uhum. né? Claro, se tu quiser, por favor. Então tá, vamos lá. Eu não sei, acho que vai ser a live com mais exercício que vocês já tiveram, porque a gente vai fazer várias, adoro fazer pranayamas. Então tem um que é bem fácil, tá? Eu vou botar os dedos na palma da mão, fechar, né? Dentro do yoga, dentro da questão indiana, a gente toca a ponta dos dedos bem no centro da mão. Então ele fica meio desconfortável um pouquinho no início, até os dedos acostumando, tá? Não é a unha que vai, é o gordinho do dedo que vai ali. E aí, com o polegar, eu vou fechar a narina direita e vou Uhum. inspirar pela narina esquerda. Vai lá, inspira. Fecha a narina esquerda. Abre a direita. E solta o ar. Inspira. Fecha a direita. Abre a esquerda e solta o ar. Inspira. Fecha. Abre a direita e solta o ar. Fecha os olhos e respira normalmente por ambas as narinas. E abre os olhos. Tu percebeu que a tua narina ficou mais úmida? Tu percebeu que o ar entrou mais geladinho? Olha, a gente, né? Porque parece que tá molhado. Parece que o ar entrou mais geladinho.
conforme tu vai respirando, parece que o ar foi entrando mais geladinho, ele foi ficando mais úmido, né? Então, eu não respiro, eu não sinto isso quando eu respiro normalmente durante o dia, né? E isso vai trazendo uma calma. Primeiro, porque eu tenho que ficar observando o meu polegar e o meu indicador, né? Fecha a narina. Então, eu tô trazendo a minha mente para minha respiração e para o movimento dos meus dedos. Então, automaticamente eu tenho que desligar total do que está acontecendo ali do lado, né? Porque senão eu vou travar nos dedos, eu vou travar na respiração, não vai sair legal a respiração. Então, eu já desliguei total do que está acontecendo lá fora, porque eu preciso olhar para mim, eu preciso pensar no meditar a ação dos meus dedos, meditar a ação do meu inspirar e do meu exalar, né? Quando a gente já está com um pouco mais de prática para fazer essa respiração, a gente vai mantendo os pulmões com ar e depois sem ar. Então, tá tranquila? Deu um soninho ou tá bem ainda? Dá pra fazer mais um? Pois é, na verdade, eu adorei a prática e acho uma delícia, e tenho certeza que quem se propôs a fazer tá sentindo isso, assim, né? Que é isso, é uma calma, é uma possibilidade de respirar de um outro jeito, uma possibilidade de, bem isso que tu falou, escutar de um outro jeito, né, Fernanda? Enfim, a gente está hoje encaminhando para o encerramento, né? Mas eu queria mais uma vez te agradecer imensamente pela tua disponibilidade e, bom, deixar desde já um outro convite para quem sabe um outro momento tu possa voltar para conversar mais conosco, para trazer talvez mais técnicas e mais exercícios, que eu acho que isso tende a ser muito interessante sempre, né? E muito, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que sou muito grata, né? A gente diz, normalmente quando tu pratica meditação, a gente começa a dizer gratidão, porque gratidão vem do coração, né? E não de obrigação. Então, eu estou muito grata pelo convite de vocês. Vou adorar participar, né? A gente pode fazer talvez uma prática, né? Quem tiver interesse em fazer prática, a gente pode marcar uma prática também aqui. Eu acho que é isso, é a gente voltar para dentro, é a gente se conectar com a gente, né? E assumir as nossas questões. Tá certo. Então tá, eu estou muito grata Gratidão. por ter te recebido. E em breve teremos então uma dobradinha com a Fernanda de novo. Olha, Tá? Se é bom se tu aceitar o convite, né? já aceitei, Então tá, combinado. tá bom? Tá, obrigada mais uma vez. Boa noite, Gratidão. Fernanda. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.